Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal em mais um resumão do mês, dessa vez o resumão de agosto. Eu achei que agosto passou voando, pelo menos parece que foi ontem que eu fiz o vídeo de resumão de julho, né? Mas pelo menos agosto foi um mês mais produtivo para mim no quesito leituras. Eu comentei com vocês no último resumão que em julho eu dei uma molengada nas minhas leituras, eu fiquei concentrada em outras coisas e li menos do que eu tenho costume de ler. E eu gostei muito que vocês me apoiaram muito nos comentários, falaram para eu não me importar com isso, me deram força. Eu agradeço muito o apoio de vocês. Sempre que eu demonstro alguma insatisfação com alguma coisa por aqui, ou lá no Instagram também, vocês estão sempre dispostos a me dar muita força. Muito obrigada por isso, tá, gente? Eu sei que não é, assim, o fim do mundo. E quando eu trago esse tipo de coisa, eu reclamo desse tipo de coisa aqui, por exemplo, de ritmo de leitura, é mais para mostrar para vocês a realidade, porque senão, quando a gente cria conteúdo sobre livros, talvez a gente passe uma impressão de que a nossa vida literária é perfeita, de que a gente lê sempre muito e muito bem, e a gente está sempre muito motivado para ler, e talvez você aí assistindo aos vídeos pode pensar, poxa, o que tem de errado comigo? Eu não estou motivada para ler todo dia, pô, esse mês eu não li nada, esse mês meu ritmo tá ruim, e aí vocês podem ficar achando que tem algo errado com vocês, e não, é assim para todo mundo, é assim para mim, que faço conteúdo sobre livros. Então imagina para vocês aí que a maioria de vocês tem a literatura só como um hobby mesmo, então a gente não pode realmente ficar colocando pressão na nossa relação com os livros, e eu agradeço muito todos os conselhos que vocês me dão, todas as vezes que vocês vêm aqui me consolar, mas eu quero deixar claro para vocês aqui que quando eu venho reclamar de alguma coisa assim, é só porque eu gosto de mostrar a realidade mesmo para vocês, eu gosto às vezes de desabafar com vocês, mas eu tenho plena consciência de que a gente tem que levar a nossa vida literária com leveza. Às vezes o nosso ritmo diminui, depois ele volta ao normal. Lógico que a gente tem que fazer um esforço para isso, né? Mas tá tudo certo. Então agora em agosto, meu ritmo já voltou mais ao normal, pelo menos eu tô conseguindo retomar o meu ritmo de leitura. E eu acabei lendo alguns livros bem interessantes aqui. Eu finalizei 5 livros esse mês. E tô com umas outras leituras aqui que eu vou mostrar para vocês também. O vídeo de resumão vocês já sabem mais ou menos como funciona, né? Eu vou falar sobre os livros que eu finalizei em agosto, vou falar sobre as leituras que estiveram em andamento em agosto, mas que eu ainda não finalizei, eu continuo lendo, e vou falar sobre o que eu assisti nesse mês. Assisti alguns filmes e assisti doramas também. Não vou abandonar meus doramas, eu só dei uma maneirada. Mas eu não abandonei, então vamos conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. E antes que eu me esqueça, quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu sempre falo, gente, eu sei que às vezes vocês não gostam, que fica parando para pedir para dar like, para pedir para se inscrever, mas se a gente não pede, vocês se esquecem. E isso é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube. Então se inscreva, fica aqui comigo, me dá essa força. E agora sim eu vou mostrar minhas leituras de agosto. E o primeiro livro que eu finalizei em agosto foi esse daqui, ó, Nobreza de Sangue. Ele não tem um autor, mas ele foi editado pela Pandorga, editora Pandorga, e ele vai trazer a história real desses 2 personagens aqui que estão na capa, que são o Vlad Tepes e a Elizabeth Bathory. Essas 2 pessoas aqui, a história delas inspirou histórias de vampiros, sobretudo Drácula. Bram Stoker, ele teve acesso à história dessas 2 pessoas aqui e ele usou isso como inspiração para o seu Drácula. Inclusive, o nome Drácula vem desse carinha aqui, Vlad Tepes, porque ele era de uma ordem que era chamada Ordem do Dragão. Dragão era Draco, eu não sei falar direito, tá, gente? Mas E Draco podia significar tanto dragão quanto demônio. Então, o pai dele era o Vlad Draco, porque ele era o Vlad dragão. Ou Vlad demônio, né? Aí depende do seu ponto de vista. E aí ele, que era o filho do Draco, ele ficou sendo o Vlad Dracula,
que aí seria filho do dragão ou filho do demônio. E aí Dracula, a gente tem aí o Drácula, enfim. E são duas pessoas, assim, horríveis, sanguinárias e que têm histórias macabras. O Vlad Tepes, né, ele tem uma história de guerras e ele empalava os inimigos dele. Depois não eram só os inimigos na guerra, ele começou a empalar qualquer pessoa que ele achasse que cometia algum erro. Enfim, e a Elizabeth Bathory, ela tinha o costume de matar, ela matou mais de 600 garotas muito jovens, até ali seus 18 anos, para se banhar no sangue delas, para ter a juventude eterna. Então a gente vai acompanhar várias atrocidades que esses dois vão fazer aqui, apesar de que o Vlad é considerado para alguns na Romênia como um grande herói que lutou a favor dos cristãos contra os turcos, enfim, tem toda a história deles aqui nesse livro. Eu achei bem interessante, usei bastante para fazer principalmente a aula inaugural lá do clube, onde eu trago toda a história do mito do vampiro, como é que surgiu, como é que ela foi evoluindo, as inspirações de Drácula, tá tudo lá no clube. Muito interessante esse livrinho aqui, recomendo para vocês. E aí, o segundo livro que eu finalizei, então, foi o próprio Drácula, que foi uma releitura, esse daqui, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e eu gostei ainda mais dessa releitura, porque eu enxerguei coisas que eu não tinha enxergado da primeira vez, todo o simbolismo aqui, do mal querendo entrar na nossa vida e como que ele usa várias artimanhas, né, usa os nossos desejos contra nós mesmos. E aí, tudo isso é trazido aqui de forma genial. Não é só uma historinha de vampiro, tá, gente? Então não se engane. Você pode ler Drácula só como uma historinha de vampiro, mas não é só isso. E se você ler assim, você vai desperdiçar o potencial desse livro. E lá no clube a gente vai fundo nesse livro aqui. Eu vou trazer uma resenha dele, então não vou ficar falando muito aqui, não. Apenas leiam Drácula, porque é magnífico. Os medrosos aí, porque muita gente pergunta, eu queria ler Drácula, queria ler Frankenstein, mas será que eu tenho medo, não gosto de história de terror? Mas tanto aqui, quanto em Frankenstein, quanto o Médico e o Monstro, essas histórias clássicas de terror, elas não são, na verdade, para te causar medo. Na verdade, elas têm o intuito, em alguns momentos, de te causar um friozinho na espinha, assim, mas não é nada muito escabroso, assim. O importante mesmo dessas histórias tá nas mensagens que elas trazem pra gente. Não é o medo do vampiro só porque o vampiro é um monstro. É o medo do vampiro como um símbolo do mal e o que o mal pode causar na sua vida. É esse que é o medo da história, entendeu? Então, eu acho que até para as pessoas que têm medo de histórias de terror, assim, Drácula não é uma história que você vai ficar super assustado, não. Você vai ficar mais reflexivo, pelo menos se você ler com essa visão, né, de tentar pegar esses simbolismos da história mesmo. Mas enfim, logo logo sai uma resenha aí, a gente conversa melhor sobre ele. Então foi minha segunda leitura finalizada em agosto. Aí eu tô muito na vibe vampiros, né, porque eu tô super ali dentro do universo de Drácula por causa do clube, e aí eu li este livrinho aqui que é Carmila, mas ele também tem uma outra história que é O Vampiro, que é a primeira história em prosa sobre vampiro que a gente tem conhecimento hoje em dia. Tem outras histórias de vampiro, só que na poesia. O Vampiro, do John Polidori, foi a primeira história em prosa. E essa edição aqui, que é da Pandorga também, ela... Também porque essa daqui que eu mostrei é da Pandorga, né? Essa da Nobreza de Sangue é da Pandorga. Essa daqui é da Zahar. Foi onde eu fiz minha primeira leitura de Drácula e eu quis reler nessa edição aqui. Normalmente eu gosto de reler em edições diferentes, mas eu gostei tanto dessa daqui que eu reli nela mesmo. E aí essa daqui, então, é da editora Pandorga. As duas histórias são muito legais. Porque o que acontece? Lá na imersão que a gente vai fazer do mito do vampiro, lá, que é a criação de um mito, que vai chamar a nossa imersão lá do clube, a gente vai ler Drácula, mas a gente também vai ler outros contos de vampiro pra gente entender essa evolução do vampiro. Então nós vamos ler aqui Carmila, nós vamos ler O Vampiro, do Polidori, nós vamos ler... Eu vou mostrar pra vocês aqui os contos que eu li pra imersão daqui a pouco. E eu gostei muito das duas histórias. O Vampiro, que eu achei que era meio bobo, meio...
por ser a primeira, assim, achei que seria muito caricato. Eu também li umas coisas de umas pessoas falando que era meio sem graça, assim. Gente, eu achei muito legal o vampiro. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre todos esses contos que eu li sobre vampiros pra vocês, então não vou ficar me estendendo muito. Também porque aqui não é pra ficar me estendendo muito, não. Mas vale muito a pena, viu? Tanto Vampiro quanto Carmila. Carmila é aquela femme fatale mesmo, aquela vampira que ela age bem com base na sedução. Diferente do que falam de Drácula, porque Drácula não tem nada de sensual, mas a gente vai conversar sobre isso na resenha. A Carmila, sim, ela tem essa coisa da sensualidade, ela... Enfim, também tem o simbolismo do mal que penetra na nossa vida aos poucos sem a gente perceber. O vampiro do Polidori também tem isso. A origem do vampiro é essa origem demoníaca, é essa origem do mal, é isso que esse personagem representa ou deveria representar na literatura e, enfim, nas artes de uma forma geral. E nessas histórias iniciais sobre o vampiro, isso é muito forte, essa questão do vampiro como uma figura demoníaca. E aqui a gente tem, tanto no Vampiro quanto em Carmila, vampiros diferentes. O vampiro é um vampiro homem, Carmila é uma vampira mulher, mas que eles agem de fato para conquistar a pessoa para o mal. Muito legal isso daqui também, super indico para vocês. Aí, saindo um pouco da vibe vampiro, eu também finalizei em agosto esse livrinho aqui do Chekhov, que é A Steppe, é uma novela do Chekhov. A gente fez uma leitura coletiva desse livro aqui no canal, onde as nossas leituras coletivas são feitas, e eu achei esse livro aqui muito tocante. Pelo menos pra mim, sabe? Ele é um livro bem lento, que não tem muita ação. Tem até na introdução aqui dessa minha edição da Penguin, fala que é um livro que ele foi escrito para não ter enredo. E ele, de fato, é uma história que parece... Ela até tem um enredo, né, gente? Mas é aquele enredo que não acontece muita coisa. A história é sobre um menino que ele está sendo levado para estudar em outra cidade. E o que a gente vai acompanhar é esse percurso que ele vai fazer pelas steppes ali russas e vai até ele chegar na cidade ali que ele vai estudar. O legal desse livro para mim foram as reflexões mesmo que ele foi propondo. Eu gosto de reflexão, né? Se você tá chegando por aqui agora, você já deve ter percebido só por esse vídeo aqui. E aí ele vai falando muito sobre, para mim, esse caminho que o menino faz, Yegorcha, eu acho que é o nome dele, Yegor, ele simboliza o caminho da nossa vida. Esse trajeto que ele faz é o nosso trajeto da vida, que tem altos e baixos, tem desilusões, tem felicidades, tem tropeços, tem avanços, tem tempestades, e aí depois da tempestade vem a bonança, e tudo depende de como você vai lidar com as coisas que vão acontecendo pelo caminho. O final desse caminho vai depender da forma que você age durante esse caminho. E para mim esse livro fala muito sobre isso, então eu achei muito fofo, gente. Eu gostei muito desse livro, mas é um livro mais lento, tá? Você vai esperando um negócio bem mais reflexivo mesmo, não vai esperando grandes emoções, não, porque senão se você entrar com essa expectativa, você vai se frustrar. Agora, se você entrar com a expectativa de ser uma história mais lenta, uma história para te fazer pensar na vida, aí você vai gostar muito, assim como eu gostei. E a gente conversou bastante sobre ele no Membros aqui do canal. Muito bom mesmo. E também, o último livro que eu finalizei, tem outros livros que eu vou citar aqui pra vocês, vou falar os contos também que eu li, mas o que eu finalizei mesmo foi esse livro aqui, Ela e o Monstro, que é a história da criação de Frankenstein. Que eu já sabia a história da criação de Frankenstein, eu acho que tem até na introdução de Frankenstein mesmo, tem um texto da Mary Shelley falando. Eu não sei se é na introdução de Frankenstein, porque eu já li Frankenstein já tem um tempo, ou se eu li isso fora, mas enfim, eu já sabia da história, que Frankenstein é uma história que nasceu a partir de uma aposta numa noite de tempestade, que estava ali a Mary Shelley, estava o Percy, que era o marido da Mary Shelley, eles estavam na casa do Lord Byron, que é um poeta muito famoso, que muitos de vocês devem conhecer. Tinha também nessa casa o John Polidori, que é o autor de O Vampiro, que eu citei aqui para vocês.
E tinha uma outra pessoa que era quem? Eu acho que era a esposa do... Não, era a irmã da Mary Shelley também. E aí tava numa noite de tempestade, eles não tinham o que fazer, e aí eu acho que foi o Byron que falou, vamos então, vou fazer uma proposta aqui pra vocês, vamos cada um escrever uma história de terror, vamos ver qual que fica melhor. E aí eles começaram a escrever, no final das contas só quem levou até o fim esse desafio aí foi a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Não na mesma noite, mas a partir daquela noite ela teve a ideia e aí ela desenvolveu o Frankenstein. E o John Polidori escreveu O Vampiro, que é aquele conto que eu li também, que eu mostrei pra vocês. Então aqui vai contar essa história, né, mais... um pouco mais detalhadamente, mas não muito detalhadamente, e numa roupagem infantil. E aí... O livro é muito bonito, as ilustrações são muito bonitas, vou mostrar aqui pra vocês. Eu gostei bastante, ele tem umas ilustrações bem a cara de Frankenstein mesmo, assim, não sei, uma coisa meio quadradona, sabe, que é o que eu imagino o Frankenstein. E eu gosto da estética do livro, eu acho muito bonito, tem uma foto aqui, uma pintura, né, da Mary Shelley, muito bonita também. Mas o que eu acho é que ele passa muito pano pra Mary Shelley aqui. Como é um livro para as crianças, é lógico, né? Porque a Mary Shelley, ela foi amante do Percy. O Percy era casado, então ela foi amante dele. E muito novinha, eles fugiram juntos e ela teve filhos com ele. Não é uma história de amor, assim, virtuosa, sabe? E é lógico que você não vai falar isso com as crianças, você não precisa, né, falar isso com as crianças. Mas ao mesmo tempo me incomoda a passação de pano aqui, de colocar, ela na sua história de amor, ela foi viver com... eu não sei, gente, eu tenho um negócio assim, eu fico com ranço, porque eu penso, uma mulher foi amante do cara, pegou o cara lá, destruiu o casamento, tudo bem, ele também. Não tô falando que ele é inocente, não, mas ela sabendo que ele era casado também está errada. E aí fugiram juntos, e aí eu não consigo simpatizar. E aí eu nem contaria a história dela para uma criança, não vejo necessidade. Então eu acabei achando que não tem necessidade desse livro aqui, não tem necessidade de ficar contando a história da Mary Shelley para as crianças. Tem tantas histórias pra gente contar para as crianças, né? Conta a história da Mary Shelley para os adultos. E aí tá ok, mas como é um livro com uma roupagem bem infantil, aí eu acho desnecessário, mas é muito bonito. E eu ganhei da Beth e eu adorei, tá, Beth? O livro como objeto, como presente, eu amei, tá? Minha crítica é só porque eu tenho um ranço com esse negócio de ficar apresentando para a criança essas figuras controversas, porque eu acho que a criança já cresce com aquela imagem meio de que, tudo que ela fez é lindo, e aí depois vai ficar sabendo de tudo que ela fez, e aí dá uma deturpada nas coisas, tá? É a minha forma de enxergar. Mas enfim, o livro é lindo, mas eu acho que não precisava dessa história para crianças. E eu vou mostrar para vocês também os outros contos que eu li para minha imersão lá. E aí esses aqui não foram os livros inteiros, só os contos, né, que eu vou mostrar para vocês, só para citar mesmo, porque eu quero indicar que vocês leiam esses contos também, porque foi muito legal. Isso vai ser o que a gente vai fazer lá no clube. Lá no clube a galera vai ter o apoio total do conteúdo lá, né? Se você não tá no clube, não tem como entrar, o clube só abre vagas em janeiro, então não tem como você entrar para fazer essa leitura com a gente. Mas eu sugiro que você faça a leitura de Drácula e desses contos que a gente vai ler lá no clube também, porque fica legal conhecer várias histórias de vampiro assim ao mesmo tempo. Então a gente leu O Vampiro, do John Polidori, a gente leu Carmila, que eu mostrei pra vocês. A gente leu também uma história que tá nesse livro aqui, tem outros também, mas eu li nesse daqui, que é A Morte Amorosa, do Théophile Gautier. Não sei se fala assim o nome dele, não aprendi até agora. E é uma história bem interessante de um padre que ele é seduzido por uma vampira, que também é uma femme fatale. E é bem legal essa história, então eu li A Morte Amorosa, que tá nesse livro aqui, o que eu li, né? Tem também como A Morta Amorosa, não sei, tem com outro nome também, tá, gente? Mas agora eu esqueci. A gente também vai ter lá na imersão O Hóspede de Drácula, que é um conto do próprio Bram Stoker, que na verdade é uma parte que estaria em Drácula, mas ele acabou retirando, e aí essa partezinha foi publicada como conto separadamente depois que o Bram Stoker morreu. Também lemos.
Também lemos uma história do Sherlock Holmes, que tem também a ver com vampiro, que chama O Vampiro de Sussex. Em algumas edições está como A Vampira de Sussex. E é bem interessante também porque ela é uma história que ela já não tem aquele vampiro sobrenatural. É uma história que tem uma explicação racional para a questão do vampiro. É bem interessante. Eu amo as histórias do Sherlock Holmes, já li todas as histórias do Sherlock Holmes. E o Vampiro de Sussex é uma bem legal também, que eu reli agora para fazer o conteúdo lá do clube e que eu indico. E eu também li uma história que tá aqui, ó, nesse livro do Edgar Allan Poe, que é o Retrato Oval, também para nossa imersão lá do clube. O Retrato Oval, ele também dá uma repaginada no mito do vampiro, é uma coisa meio Dorian Gray, assim, bem interessante. É um conto bem curtinho, é o conto mais curtinho dentre os que a gente vai ler lá no clube, mas é bem interessante, também super indico para vocês. E aí, já que eu peguei esse livro aqui, agora eu vou falar para vocês das minhas leituras em andamento. São os livros que eu comecei a ler em agosto, mas eu ainda não terminei. Tô lendo. Esse daqui é um deles. Eu peguei para ler o Retrato Oval pro clube. E aí eu já quis ler porque eu adoro Edgar Allan Poe. Acho que é o meu escritor de terror preferido. E aí eu peguei para ler, então eu já li mais da metade desse livro. Acho que faltam só os 4 últimos contos aqui para eu ler. Depois tem umas poesias, tem umas outras coisas aqui também, mas dos contos que tem no livro, acho que só faltam 4 pra mim. E tô gostando bastante. Eu já li, esse aqui é o volume 2, não sei se eu citei, daquela coleção Medo Clássico da Dark Side. Eu já li o volume 1 também, do Medo Clássico do Edgar Allan Poe. Até agora do que eu li aqui, eu achei o volume 1 um pouco melhor, os contos e tal. Mas esse daqui também é muito bom. É só fazendo um comparativo, eu acho que eu gostei mais do 1. Mas eu ainda não acabei esse, vamos ver, né? Mas esse daqui também é muito legal, tem contos muito legais. Enfim, depois talvez eu vou conversar sobre esse livro aqui mais detalhadamente com vocês. Deixa eu acabar ele primeiro, né? Também comecei a ler em agosto. E, gente, esse livro aqui, eu tô viciada, eu tô tendo que me controlar pra não pegar ele pra ler, sabe? Tem muito tempo que eu não sentia isso, assim, de eu sento pra ler, eu só quero ler esse livro, eu preciso me obrigar a ler outras coisas. Não, primeiro você vai ler um pouquinho das outras coisas, depois você pega esse pra ler, porque se eu pegar ele pra ler primeiro, eu não largo, que é esse daqui, Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte, da Bárbara Demick. Esse aqui foi uma sugestão da Isa, do Isa Livros pelo Mundo, e o próprio título já diz, né? Ele vai falar sobre a Coreia do Norte, relato de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um negócio tão absurdo, assim, que eu fico sempre muito intrigada. Eu gosto de ler livros sobre isso, de consumir conteúdo sobre isso, documentário, ver vídeo da galera que viaja pra lá, sabe? Essas coisas assim. Jamais iria, mas eu gosto de assistir, porque eu fico pensando como pode acontecer. Mas aí a gente pensa na nossa própria realidade, e aí a gente pensa em tanta coisa que a gente deixa acontecer, que a gente acha normal. Às vezes a gente até reforça, né? E aí a gente começa a entender como que as coisas chegam aqui. Acha que tá muito longe, mas não tá. E o problema é que quando chega aqui, fica ruim para todo mundo. Fica ruim se você discordava do que estava acontecendo e fica ruim se você concordava com o que estava acontecendo também. Isso, inclusive, é dito aqui nesse livro. Então, eu tô achando muito interessante essa leitura por vários motivos. E eu li muita coisa de sobrenatural, de terror, né? Mas isso daqui é o mais aterrorizante de tudo que eu li em agosto. E é um livraço, pelo menos até agora eu tô adorando, então eu já recomendo, mas mês que vem eu conto pra vocês se eu gostei mesmo até o final. E também comecei a ler pro nosso projeto de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Na verdade, eu tô relendo, não sei quantas vezes eu já li Harry Potter, já li muitas vezes Harry Potter. E tô relendo, então, a minha releitura desse ano. Todo ano, praticamente, eu releio Harry Potter, mesmo, falando sério. E aí a gente resolveu ler Harry Potter
Pintou o assunto lá no grupinho, que é um grupo que eu tenho no WhatsApp, que é aberto para todos os leitores, é um grupo pra gente falar sobre livros de uma forma geral. E aí pintou o assunto e eu falei, então vamos fazer essa leitura aí, a galera concordou e aí surgiu a leitura coletiva de Harry Potter. Vai ser uma leitura aberta aqui no canal para todo mundo que quiser participar, não vai ser um pelinho aqui voando. Não vai ser só para os membros, vai ser para todo mundo. Então, se você quiser ler Harry Potter junto com a gente, em setembro leremos A Pedra Filosofal e vamos conversar sobre ela numa live aqui no canal no dia 30 de setembro, às 8 horas da noite. Se você não está sabendo do projeto, eu fiz um vídeo falando todos os detalhes, então não vou repetir tudo aqui. Você vai lá, assiste ao vídeo, vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. E venha ler ou reler Harry Potter junto com a gente, que eu tenho certeza que vai ser delicinha. Já tá delicinha, o grupo já tá bombando. Mas, enfim, aí eu já comecei a reler. E tô amando, né, gente? Harry Potter é muito especial pra mim, já falei isso várias vezes, enfim. Aproveitando que eu falei da leitura coletiva de Harry Potter, eu vou até chamar vocês para fazer a leitura também de Fahrenheit 451, porque tá rolando 2 leituras coletivas aqui no canal, porque eu acho que eu tenho tempo para isso, mas enfim. Então tá rolando a leitura coletiva de Harry Potter, que é aberta aqui para todo mundo, e no membros aqui do canal, que é onde a gente faz de fato as nossas leituras coletivas, em setembro nós estamos lendo Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Eu sempre me enrolo para falar o nome dele. E é um livro também que eu já li, vai ser uma releitura para mim. Esse daqui eu ainda não comecei a releitura, peguei só para mostrar para vocês. E convido vocês a ler esse livro aqui. A live vai ser no final do mês também, vamos fazer uma live só. Normalmente eu divido e faço 2 lives, mas para esse daqui eu acho melhor a gente ler tudo para conversar tudo que a gente tem para conversar sobre ele no final do mês. E olha, eu acho que vai ter muita coisa pra gente conversar. Muita coisa. Então, venham ler Fahrenheit 451 comigo. É só você assinar o membros aqui. Fica um botãozinho em algum lugar aqui na tela. Seja membro, é só você clicar lá e assinar. Se não aparecer o botãozinho para você, é só você ir no computador, que aí no computador vai aparecer. Você vai lá no meu canal, assina e depois você pode assistir ao conteúdo todo pelo celular, pelo computador, por onde você quiser, tá? Nas leituras coletivas dos membros, vocês têm emojis exclusivos, vocês têm um cronograma de leitura detalhado também para te ajudar a se organizar aí nas metas. Todas as minhas leituras aqui no meu clube de leitura, em qualquer lugar que eu faça leitura coletiva, são sempre metas muito tranquilas, tá? Então você tem o cronograma detalhado para te ajudar a organizar suas metas. Você tem as lives de leitura, né? Obviamente, as lives de debate. E também você consegue votar nas nossas próximas leituras coletivas. Então, os membros escolhem as nossas próximas leituras. Então, venha ser membro aqui do canal e venha ler Fahrenheit 451 com a gente. Agora, eu vou falar sobre o que eu assisti no mês de agosto. Vou falar primeiro dos filmes, tá anotado aqui para não esquecer de nada. E depois eu falo das séries que, na verdade, foram doramas que eu assisti. Os filmes, eu assisti Um Lugar Silencioso 3 e eu não gostei. Não gostei. Eu gosto muito dos 2 primeiros, então eu tava ansiosa para assistir o terceiro, porque se eu gostei dos 2 primeiros, né? Mas eu acho que o terceiro, ele tem uma ambição de ser algo a mais do que uma história de apocalipse, sabe? Ele quer colocar um drama ali na história que não cabe nesse tipo de história. Você não pode querer ficar aprofundando uma poça d'água. E tem histórias que são uma poça d'água e tudo bem. Nem toda história precisa ser super profunda. E as histórias de Um Lugar Silencioso, apesar de ter, sim, os dramas, né, tem mortes ali muito sofridas, tem toda a questão de como você vive num mundo que você precisa fazer silêncio, porque a história de Um Lugar Silencioso, para quem não sabe, é que o mundo foi atacado por uns seres extraterrestres que são verdadeiros monstros, assim, que eles seguiam pelo som. Então, se você fizer qualquer ruído, eles vão te encontrar e vão te matar. Então, você precisa viver em silêncio mesmo. E aí, imagina as dificuldades disso. Imagina animais, crianças, né, bebês. Inclusive, no primeiro filme, a moça, a protagonista, ela tá grávida, então ela vai ter um bebê e a gente fica pensando, meu Deus, como que vai fazer com uma criança, né?
E aí tem toda essa questão. Então, esse tipo de filme, ele pode até trazer algumas reflexões, só que coisas mais básicas, sabe? Esse terceiro filme de Um Lugar Silencioso, ele tenta aprofundar muito a questão do drama. Ele traz uma protagonista que ela tem um câncer terminal, então ela tá mais preocupada com aquela situação dela do que com o fim do mundo em si, porque para ela o mundo vai acabar mesmo, né? Porque ela tá prestes a morrer de qualquer forma. Então, perde um pouco o peso da questão do apocalipse, dos monstros, que seria esse o foco do filme, né? Ou deveria ser. Então eu achei que perdeu um pouco o peso. Eles tentaram colocar um peso no filme e, na verdade, o filme ficou sem peso. Então eu achei bem sem graça esse terceiro filme de Um Lugar Silencioso. Aí depois assisti um filme que se chama Minari. Filmaço, esse eu adorei. É um filme que ele não tem grandes coisas acontecendo. Tipo, eu falei lá de A Steppe, do livro que eu li do Chekhov, né? Ele é um livro que ele fala de uma família sul-coreana, eu e os meus sul-coreanos. Mas esse filme, ele é com, eu acho, talvez o meu ator preferido hoje em dia, que é o Steven Yeun, que é o que fez o Glenn de The Walking Dead. Ele é um ator incrível e eu acho que pouco valorizado, mas ele é um atorzão mesmo. E aí esse filme é com ele. E eu tava enrolando pra assistir, tem muito tempo que eu quero assistir, é um filme que concorreu ao Oscar alguns anos atrás aí, mas eu acabei não assistindo. E aí peguei pra assistir, ele fala de uma família sul-coreana que foi para os Estados Unidos e tá tentando viver ali e prosperar, o sonho americano. E aí a gente vai acompanhar essa família com seus dilemas. É um filme que mostra muito a rotina daquela família, então não tem grandes mirabolâncias acontecendo, mas é muito interessante a gente perceber a vida comum acontecendo, porque a gente consegue se colocar mais naquele lugar ali do que em grandes feitos, filmes de super-herói, né? A nossa vida tá muito mais próxima do que mostra Minari do que o que mostra Um Lugar Silencioso lá, inclusive graças a Deus. Mas eu achei interessante a dinâmica ali das questões que vão sendo colocadas, os problemas do casal, eles não estão se entendendo muito, que a esposa quer uma coisa, o marido quer outra. Aí tem os filhos, aí tem a questão ali da educação das crianças, o que aquelas crianças estão... Como que aquelas crianças estão crescendo, né? Com quais exemplos... E aí depois tem a mãe dessa moça que ela vem morar com eles, ela vem da Coreia para morar com eles, e aí tem um choque cultural, porque as crianças estão nos Estados Unidos já há algum tempo, e aí vem a avó sul-coreana morar com eles, uma avó super diferente do que eles esperam que seja uma avó. Então tem também essa questão, enfim... É a vida acontecendo, o filme é a vida acontecendo, mas eu achei muito legal mesmo. E adorei ver o Steven Yeun falando em coreano, porque normalmente a gente vê ele falando em inglês, né? E eu adorei. E aí, depois... Ai, gente, agora alguns de vocês vão brigar comigo, mas não briguem, tá? Eu tentei assistir Drácula de Bram Stoker, que é o filme lá do... Esqueci o nome do Coppola. E é um filme cult aí, né? A galera já... É um filme que nem é tão antigo. Ele é de 92. Não, 92 já tem um tempo, né, gente? Eu que tô velha mesmo. Mas, enfim. Ele é um filme já considerado um clássico do cinema. E eu fui assistir com muita sede ao pote. Porque eu nunca tinha assistido... Na verdade, eu acho que dessas adaptações de Drácula, eu só assisti Van Helsing. Não assisti, que nem é uma adaptação de Drácula, né? Mas é uma inspiração. Não assisti outros Dráculas. E aí fui assistir o tal do filme do Coppola. Ai, não deu, gente. Não consegui terminar o filme. Parei na hora que o Jonathan... Pra quem já leu Drácula, ele tá lá no castelo do Drácula e aí ele encontra as 3 vampiras. Parei naquele momento, porque aquilo ali foi demais pra mim. O filme, aí eu entendi por que as pessoas acham que Drácula é uma história que tem muita sexualidade, que tem muita sensualidade, porque o filme coloca isso, né? O filme é bem...
apelativa até nesse ponto e desvirtua muito da obra original. Eu vou até fazer um vídeo, eu nem sei se já foi ao ar, não sei, mas vou fazer um vídeo para vocês aqui falando sobre adaptações literárias e o fato de que eu não me importo com fidelidade. E eu vou falar para vocês o que é importante para mim, na verdade, nas adaptações literárias. E esse filme do Coppola, pra mim, ele desvirtua um pouco a mensagem. A própria Lucy, que é uma das personagens, que no livro ela é uma moça super inocente e tal, no filme ela é toda espiritada, toda é estranho e é muito teatral. E nem é, eu até gosto de algumas coisas assim que são teatrais, mas não sei, me pareceu meio canastrão. Ai, meu Deus, vou falar isso no filme do Coppola. Pois é, me pareceu canastrão. Não gostei do figurino, da forma que as coisas são filmadas. Ai, Michelle, mas é um filme de 92. Mas tem filmes dessa época que não parecem tão datados. Esse filme, pra mim, ficou datado. Não sei, eu não consegui terminar de assistir. Eu realmente odiei, gente, odiei. Então, nem pretendo continuar, não. Aí depois também assisti Guerra Civil, que é aquele filme que tem o rapaz lá, o brasileiro, que faz o Capitão Nascimento. Eu sou ótima com nomes, né? Wagner Moura, lembrei. Tem o Wagner Moura no filme. E achei o filme até legal. Eu fiquei um pouco assim, ressabiada de ver esse filme, mas muita gente me falou que era interessante. E eu fui assistir. Mas por que eu fiquei ressabiada? É um filme que ele fala sobre uma guerra civil que está acontecendo nos Estados Unidos, porque um presidente lá, ele não quer sair do poder, ele fez uma outra eleição e aí tem grupos políticos brigando porque essa eleição foi fraudulenta e aí eles não estão aceitando e tal. Então teve uma guerra civil ali. E como tem essa coisa de política envolvida, eu pensei assim, ai meu Deus, vai ser aquele filme militante, chato, né? Mas não, gente, eles conseguiram fazer um filme totalmente que é sobre política, né? Mas que ele não fica demonizando e santificando nenhum lado. Ele consegue ser bem em cima do muro mesmo. E nesse ponto eu gostei. Eu não sou uma pessoa em cima do muro na minha vida pessoal, eu tenho as minhas opiniões, mas eu não acho que eu preciso ficar militando o tempo todo. Eu acho que a arte, ela pode ser um pouco livre dessas militâncias chatas. É a minha opinião. E o filme até que é bem legal. Assim, não é um filme super, uma obra-prima do cinema, não, tá? Mas ele é divertido, ele consegue mostrar o problema do totalitarismo vindo de todos os lados, porque existem totalitarismos na direita e na esquerda, e é ruim de qualquer jeito, independente se for do lado que você defende, se for aí do lado que você gosta, é ruim o totalitarismo, porque ele vai te pegar uma hora ou outra, e o filme consegue mostrar isso, consegue mostrar a desordem geral que determinadas decisões dos poderosos aí causam, e que quem se ferra, na verdade, no final das contas, é o povo que vai brigar, que vai morrer, que vai ficar na miséria. Então, assim, de forma geral, eu gostei do filme. Apesar de não ser nada super incrível, assim, mas eu achei interessante o filme. E também o último filme que eu assisti em agosto foi Twisters, que é o filme... Acho que eu nem posso chamar de continuação de Twister, que é aquele Twister antigo dos caçadores de tornado. Eu acho que no Brasil chamava Tornado o outro, né? Eu conheço com Twister mesmo, não sei se eles traduziram no Brasil não. Porque eu sempre gostei de ver filme legendado, desde criança, eu nunca gostei de ver filme dublado. E aí, eu gosto muito de Twister, do primeiro, porque me lembra muito meu passado, assim, eu via com meu pai e tal, sempre assisti muito filme com meu pai. Então eu gosto muito, eu gosto dessas coisas assim, de aventuras e de desastres naturais de filmes, né, desse estilo, de fim do mundo e de, nossa, vai correr atrás de um tornado e eles vão lá e o tornado vai pegar eles. Eu sempre gostei dessas coisas mirabolantes, assim. Então eu tenho uma memória afetiva desse filme. E aí, quando eu tenho uma memória afetiva de um filme e eles vão fazer um remake ou uma continuação, seja lá o que for, eu fico meio com medo de estragarem aquilo que já fizeram bem no passado. Mas dessa vez eu não achei que estragaram, não. Eu achei bem legal. Também não é nada genial, não é um super filme
né? Não é sei lá, um Hitchcock da vida, mas é um filme bem legal, desses filmes de aventura mesmo. Eu achei até bem parecido com o primeiro, que tem o grupinho lá que vai atrás dos tornados para soltar um mecanismo lá que eles desenvolveram para estudar o tornado. Na verdade, nesse segundo nem é para estudar tanto. Tem um mecanismo lá que é para estudar, mas tem um mecanismo também que é para diluir aquele tornado. Não sei se diluir é uma palavra correta não, mas para dissolver o tornado ali a tempo antes que ele chegue nas cidades e destrua as cidades. Então vai ter aquele grupo de pessoas que vai ficar tentando ir atrás do tornado para fazer isso e vai se colocar em risco e o tornado destruindo cidades e aquela coisa toda. Mas enfim, eu achei divertido o filme, não estragaram a história do Twister não. Aí, eu assisti também 2 doramas, na verdade eu tô assistindo o terceiro agora, mas eu assisti completos 2 doramas, um deles foi Healer, que é gostei bastante do Healer. Eu já percebi que eu gosto dos doramas que tem mais ação, que tem pancadaria, porque eu não sou uma pessoa muito romântica. E os doramas, normalmente, eles são muito romantiquinhos. E nos doramas eu até tolero o romance, eu acho bonitinho, fofinho e tal, só que chega uma hora que começa a me enjoar, mesmo eu achando bonitinho. Então quando tem uma coisa mais de ação no meio, eu costumo gostar mais. O meu dorama preferido até agora é Vincenzo, que tem pouquíssimo romance, na verdade, né, e é meu preferido. E o Healer, ele tem bastante romance, mas é um romance fofo. É porque eu acho que esses doramas, gente, a gente acha umas coisas fofas, mas que tem umas coisinhas ali que eu acho meio demais, sabe? De tipo da menina querer ir pra um lugar e o cara virar pra ela e falar assim, você não vai porque você é minha. E as pessoas acham isso muito romântico, mas eu acho meio possessivo demais. Mas enfim, né? Tirando esses pequenos detalhes, que deve ser coisas culturais, assim, eu gosto muito quando tem essa mescla aí do romance, mas que também tem espaço para ação, para algum mistério, alguma coisa que tem que se resolver. E o Healer é bem isso, ele é um menino que ele é um... Aí a tradução, gente, fica meio estranha, porque na tradução do título, se você for olhar no Google, tá como o curandeiro. Tem nada a ver. Mas na tradução das legendas, eles colocam como mensageiro ou garoto de recados. Eu acho que é mensageiro. O que o Healer faz? O Healer, ele é um menino, um rapaz... Menino não, ele é um homem já, porque o ator tem, acho que a minha idade, 38 anos. Mas enfim, eles todos têm cara de menino, né? Ele é contratado por pessoas que ele não sabe quem é, e as pessoas também não sabem quem ele é, para fazer pequenos serviços meio ilegais. Ele não é um assassino, ele não comete esse tipo de crime, mas ele comete outros crimes, né? Então ele rouba documentos ali que as pessoas precisam, descobre segredos que as pessoas precisam. Enfim, ele faz esses servicinhos aí para as pessoas e ele não pode deixar que ninguém saiba quem é ele, né? Só que aí ele vai atender um cliente lá que vai pedir para ele investigar uma menina e ele vai se apaixonar por essa menina. Então ele vai se envolver ali com a história dela e a gente vai descobrir que a história dele tem a ver com a história dela, o passado dos dois tem algo em comum, que também é um clichê de dorama. Mas é interessante essa história do passado, sobre a paternidade, sobre a maternidade e a paternidade dessa menina, que tem a ver também com os pais desse menino, e a gente vai descobrindo aos poucos como que essas histórias se entrelaçam, enquanto também tem um romance rolando ali. Enfim, eu achei bem legal esse dorama Healer. Ele é um dorama antigo, eu acho 2016, não, acho que 2014, bem antiguinho, né? Mas eu gostei. Aí depois, o outro dorama que eu assisti foi Sorriso Real, que foi um dorama mais novo, foi do ano passado, Sorriso Real. Aí é bem aquele romance romântico mesmo, a comédia romântica, típica dos doramas, que é a história do CEO de uma... Na verdade, ele não é CEO, não. A gente coloca como CEO. Ele é filho do dono de uma empresa que tem hotéis, tem empresa de aviação, né, empresa aérea, tem lojas, enfim, é um conglomerado, assim, de um monte de coisa. E esse menino é filho do presidente e ele vai começar a trabalhar no hotel ali. Ele nunca se envolveu muito, porque ele tem uns problemas de família ali que a gente vai descobrindo também ao longo da história.
Mas aí ele resolveu ir trabalhar lá no hotel, só que a irmã mais velha dele, que é filha de outra mãe, ele é filho de uma mãe e ela é filha de outra mãe. Ela não gosta dele porque ela acha que ele não merece aquilo, porque ela não gosta da mãe dele, enfim. E aí ela fica tentando passar a perna nele. E nisso ele se apaixona por uma moça que é empregada ali do hotel, e a moça também vai se apaixonar por ele, e aí vai ser aquela velha história, né, da moça pobre, que não é pobre, né, essas meninas de dorama ali que andam com bolsa da Gucci não pode ser pobre, né, mas enfim, no mundo fantástico dos doramas é a moça pobre com o menino rico, que é cheio de problemas, e ela vai quebrar o gelo do coração desse menino rico, e aí, enfim, é isso. A história é isso. Eu achei bonitinho, achei fofinho, mas assim, é como eu falei, né? Um negócio muito focado no romance, normalmente eu não gosto, tem que ter alguma coisa a mais. E esse é o mais romantiquinho que eu já vi até hoje, porque ele não tem muito, assim, ele até tem a questão do passado desse menino, da gente descobrir quem é a mãe dele, o que aconteceu, mas é muito suave esse mistério aí, não é uma coisa assim que você fica presa no mistério, é mais a história do romance dos dois. E eu também achei que o romance dos dois não tem um empecilho real, sabe? É tudo muito... dá tudo muito certo, não tem um conflito de fato pra gente torcer, nem pelo romance em si, a gente sabe. Na verdade, todo dorama a gente imagina que vai dar certo, né? Se bem que tem uns que não dá tão certo, não. Mas enfim, mas falta um negócio ali, eles têm um probleminha aqui, mas a gente já sabe, na cena seguinte já vai se resolver. Não tem não dá tempo da gente torcer por eles, sabe? Porque tudo se resolve muito fácil. Eu vi um pessoal falando até que é um romance muito saudável. É um romance muito saudável, muito legal pra ter na vida real, mas num dorama a gente gosta de drama, a gente gosta de que dê errado, a gente gosta de torcer pra ver como é que aquilo ali vai se resolver. Então eu acho que foi um pouco anticlimático pra mim nesse sentido, mas é fofo, é bonitinho, eu gostei também, só não foi dos meus preferidos. Na verdade, dos que eu assisti até hoje, foi o que eu menos gostei. Eu assisti um outro muito parecido com esse, que foi o da secretária Kim, que eu comentei no outro resumão aí, que é o que há de errado com a secretária Kim, um negócio assim, que é o CEO de uma empresa com a moça que é secretária dele, eles se apaixonam. É mais ou menos essa historinha aí, só que no da secretária Kim eu gostei mais porque tem um mistério do passado dele que também se entrelaça com o passado dela, que como eu falei é um clichê dos doramas, mas que a gente fica mais curioso pra saber. Tem o foco no romance, mas não é só o romance, sabe? Enfim, eu achei bonitinho, mas até agora no meu ranking de doramas ele tá em último. E por fim, eu comecei a assistir um outro, mas esse eu tô no terceiro episódio no momento que eu tô gravando esse vídeo. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente eu já vou estar acabando. Mas nesse momento eu tô no terceiro episódio, que chama The K2. E uma curiosidade que eu achei legal, talvez vocês nem se importem, mas eu achei legal, é que o rapaz protagonista desse que eu tô assistindo, era o protagonista lá do Healer, e a menina era a protagonista do Sorriso Real. Então os dois protagonistas dos dois doramas anteriores que eu assisti, agora estão protagonizando esse dorama que eu tô assistindo. E esse The K2 eu tô gostando bastante, porque ele é bem de ação. Até agora não teve nada de romance, mas provavelmente vai ter, porque eu sei que ele vai ser segurança da menina num determinado momento, então eles vão se envolver ali quando ele for segurança dela, com certeza. Mas até agora, no terceiro episódio, é só pancadaria, correria e perseguição, então até agora eu tô adorando. No mês que vem eu conto pra vocês direitinho o que eu achei, do que se trata a história, que eu já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Me conta nos comentários o que vocês leram, o que vocês assistiram nesse mês, que eu adoro pegar as dicas com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.